Fala aí, traders! Bora lá para mais um dia de operações day trade. Tô no mini índice aqui, o mercado abriu com gap de baixa, fez 4 candles ali, candles de indecisão, espécie de dojis, e deram a pancada aí para baixo. O preço caminhando a uma linha de tendência de alta, então eu vou deixar marcado aqui, ó, pegar aqui esse retângulo aqui, vou marcar aqui uma possível região de venda. Por quê? Para pegar a continuidade dessa queda aí. Com possível stop de 150 pontos, ou se o stop for lá no topo, 250 pontos de stop. E um possível alvo de 300 pontos. Dá para estruturar uma operação na venda aí. Uma operação bem coerente aí, inclusive com um risco ganho favorável. Vocês já devem ter notado aí que quando eu analiso uma possível entrada, a primeira coisa que eu verifico, qual é? O tamanho do possível stop. Primeira coisa que eu vejo. Por quê? É o pior cenário, é o stop, é a perda. Então a primeira coisa que eu faço é calcular o meu risco, calcular a minha possível perda. E com isso eu consigo controlar o meu gerenciamento de risco. Eu, por exemplo, não entro em operações cujo stop é maior que o risco que eu possa assumir. Então pode ser aquela operação mais perfeita. Por exemplo, eu tenho um limite de stop de R$200. Eu estou R$150 negativos no dia. E eu estou R$50 do meu stop do dia. Tem uma operação que vai dar um stop de R$70, R$80, simplesmente eu não vou entrar, entenderam? Então por isso que eu calculo primeiro o risco. Se estiver dentro do meu gerenciamento, eu entro, se não, tô fora. Vamos aguardar como que o preço vai se comportar nessa região aí, para a gente efetuar uma venda e tentar descer vendido aí. Vamos aguardar. Aqui, ó, um ponto bom de venda é mais ou menos... Opa, eu colocando compra ali. O ponto de venda bom é aqui no 700, nessa região aqui, ó. Porque se os vendedores retomarem a queda, eu acredito que pode romper esse fundo aí e cair mais um pouco, até essa linha de tendência de alta. Eu vou subir um pouquinho aqui, vou ficar preparado para soltar a ordem aqui. Soltei a ordem aí no 710, vamos ver se o preço volta e me pega. Vou dar um zoom aqui, porque se ele subir mais um pouco, eu vou tentar vender um pouco melhor, um pouco para cima. Vamos acompanhar aqui, ficar de olho aqui para ver se dá de subir um pouquinho essa ordem de venda para vender um pouquinho melhor. Pegou aí no 710 mesmo, colocou a stop aqui, 50 mangos de stop, R$50, stop lá no topo, e o alvo de R$50, o alvo de 1 para 1, risco ganho 1 para 1, operação estruturada. Agora vamos acompanhar o trade. Eu tava vendo os comentários nos vídeos do canal antes de começar a operar, e eu vi um comentário lá do Chocotube, e ele fez uma sugestão para mim, usar o Fibonacci, né? E Price Action. Depois que eu terminar de operar aqui, eu vou até responder para ele, mas eu uso o Fibonacci. Já tem vários vídeos no canal aí onde eu uso essa ferramenta, e eu uso de acordo com o cenário. Em alguns cenários eu uso, em outros não. Eu vou traçar nesse cenário aqui, nesse trade, para vocês verem. Então o mercado fez uma onda de baixa, corrigiu, e a ferramenta mostra um possível alvo ali no 98,390. Aí você me pergunta, pô, mas a ferramenta está mostrando que o alvo é mais embaixo. Eu, quando uso essas ferramentas, Fibonacci, ou então traço linhas de tendência, canais, ou até mesmo uso alguns indicadores, eu faço isso como referência. É só uma referência para mim. Eu não opero o indicador em si, eu não opero a ferramenta em si. Eu opero o preço e uso as ferramentas como base nas minhas entradas, nas minhas saídas, no meu gerenciamento. Então eu não uso o Fibonacci, por exemplo, para calcular o ponto exato da entrada ou o ponto exato da saída. Como eu disse, é só um parâmetro ali. Tanto é que o meu alvo aqui está antes do alvo apontado pela ferramenta. E na verdade, pessoal, essa ferramenta aponta esse 100% de alvo aí, nada mais é que o seguinte. Temos a primeira onda aqui, e essa onda é de baixo. Se você pegar o tamanho dessa onda, eu vou replicar aqui, colocar aqui, você vê que, na verdade, essa ferramenta mostra que o mercado pode replicar o tamanho da primeira onda. É só isso. Não tem nada de mágico, razão áurea, número de ouro. É claro que o Fibonacci, a sequência de Fibonacci, ela tem sua importância. Não só aqui no day trade, no mercado financeiro, como em outras áreas, né? Como artes, arquitetura, coisas do tipo. Mas aqui no day trade eu aprendi uma coisa. Se você se apegar a qualquer indicador, a qualquer ferramenta, isso vai te atrapalhar. Porque se você achar que o mercado toda vez vai cumprir uma expansão de Fibonacci, vai chegar no 100%, no 618, ou então vai retrair no 50%, vai retrair no 618,
Se você acreditar piamente nisso, isso vai dificultar e muito a sua caminhada aqui no day trade. Porque a gente sabe que o mercado faz o que ele quer, principalmente o mini índice. É um touro doido. Então tem dias que ele não vai respeitar nada, não vai respeitar Fibonacci, não vai respeitar médias, não vai respeitar suporte, resistência. E aí, se você acredita cegamente nisso, é você entrar na operação e achar que o preço vai porque a ferramenta de Fibonacci está apontando que vai. E aí você não sai da operação, e aí você aumenta a lote, e aí você não estopa. E aí, meu irmão, a gente sabe o que pode acontecer. Então por isso que eu uso as ferramentas, os indicadores ou qualquer outra coisa que eu use aqui para operar, eu uso apenas como parâmetro. Você vê que o preço chegou no fundo e está sentindo. O que eu vou fazer? Vou tentar entregar o lote aqui no fundo, aqui no 575. E por que eu estou fazendo isso? É justamente pelo que eu acabei de falar para vocês. É só um parâmetro. Eu opero o preço. Aqui eu já vou colocar no break-even. Vou tirar essas linhas aqui, essas ferramentas. Vou deixar marcado só esse possível alvo aqui. Vou tirar as outras. Então, como eu estava falando para vocês, eu opero o preço. Inclusive, foi até outra sugestão do Chico Tube, que é operar o Price Action. Vamos ver se volta aqui e me pega. Eu, sinceramente, eu não sei nomear a técnica que eu uso para operar, a maneira que eu opero. O pessoal pergunta, qual que é a técnica que você usa? Ou qual escola que você utiliza? Ou de que escola que você é? E tem as técnicas, né? E tem as escolas, que eu chamo de escolas, que é o Tape Reading, análise técnica, análise fundamentalista. E dentro dessas escolas tem as técnicas. Aí nós temos a análise técnica, que usa indicadores técnicos, né? E temos a análise gráfica, que não usa nenhum indicador, usa só o preço. Eu vou subir mais um pouquinho aqui para tentar sair aí, porque sentiu esse fundo aí. Tentar sair aqui no 595, vamos ver se tira aí. Se voltar, me tira com R$23. Saí aí com R$23 e eu já vou colocar uma venda aqui no 650 e um stop lá no topo. Vai entrar novamente na venda, mas para vocês verem aí, eu saí um pouco abaixo para tentar pegar um pouco acima. Vamos ver se volta aí e me pega. Então, como eu estava falando das técnicas, quando o pessoal fala Price Action, o que significa? Ação do preço. Inclusive, essa saída que eu fiz foi com base no Price Action, na ação do preço. É claro que aqui tem uma mistura de ação do preço com o próprio fluxo, né? Eu não uso ferramentas de análise de fluxo, mas eu vi um fluxo comprador e decidi sair. Então é uma mistura, uma gororoba de tudo. Mas é a minha maneira de operar. E assim, ó, vocês nunca vão me ouvir aqui dizendo, essa minha técnica aqui, essa minha forma de operar é a melhor. É só ela que funciona. Porque na verdade, pessoal, qualquer técnica que seja coerente e que você consiga identificar padrões para operar visando buscar os trades de maior probabilidade, se você fizer isso com gerenciamento de risco e com disciplina, você vai conseguir ser vencedor. Vou tirar essa ordem aqui, vou tentar vender mais acima, vou deixar marcado aqui, vamos ver se vai lá, para eu tentar uma venda, né? Então você vê que eu saí um pouco abaixo, vou tentar vender lá em cima, vou tentar, é como se eu estivesse na mesma operação. Aí você me pergunta, e se for lá no Fibo? Paciência, foi. Eu peguei só parte do movimento, e para mim não tem problema, tô tranquilão com relação a isso. Então, voltando a falar das técnicas, eu conheço traders vencedores em todas as técnicas, em tape reading, em análise gráfica, em análise técnica, usando indicadores, usando os mais variados indicadores. E eu conheço traders perdedores em todas essas técnicas, de todas as escolas. Então significa que a técnica, apesar de ser muito importante, ela não é o fator que vai definir se você vai ser um trader vencedor ou não. Porque como eu disse para vocês, eu já vi traders vencedores em todas as técnicas. Mas eu nunca vi, por exemplo, um trader vencedor sem gerenciamento de risco, um trader vencedor sem disciplina. Entenderam? Então por isso que apesar de mostrar minhas operações, explicar minhas entradas, falar de técnicas, estratégias, setups, eu procuro também passar esse outro lado. E na minha visão é mais importante que a própria técnica. Você pode ter a melhor técnica do mundo. Se você não tiver disciplina, se não tiver gestão de risco, você não vai vencer no mercado. Por quê? Porque não existe técnica que vai fazer você acertar sempre. E no momento que você entrar numa operação e ela vir contra, se você não tiver disciplina para gerenciar esse trade, um abraço. Você vai esquecer técnica, você vai esquecer tudo. Então, a técnica é o início de tudo. Você tem que encontrar uma técnica, uma forma de operar que seja coerente, que você entenda os motivos das entradas, das saídas. Isso é a base de tudo. Você precisa de uma técnica para operar, mas só a técnica não é suficiente. Porque quando você entrar no mercado,
A técnica vai ser usada até o momento que você apertar o botão. Quando você clicar na boleta ali e você entrar no mercado, meu irmão, é outros 500. Aí você vai precisar de tudo isso que eu falei. Uma boa gestão de risco, de disciplina, para poder gerenciar a operação, estopar a operação quando ela vai contra, minimizar seu risco, maximizar seus ganhos, entenderam? Então é por isso que vocês nunca vão me ouvir dizendo: ah, essa técnica não funciona, ah, tal técnica funciona, ah, essa técnica aqui é a única que funciona. Por quê? Porque eu já passei por todas as técnicas, pessoal. Eu já estudei tudo que você imaginar, com exceção dessas técnicas mais moderninhas aí, né, mais recentes, que eu não tive oportunidade de ver ainda, porque são recentes, né? Mas eu gosto de ver coisa nova. Minha cabeça se mantém sempre aberta. Então, se eu vejo alguma coisa que eu nunca vi, eu vou verificar se aquilo realmente faz sentido para mim. E aí, de repente, eu incorporo ao meu operacional. Mas como eu estava falando, eu já passei por todas as técnicas. Tape Reading, que é análise de fluxo de ordens, né? Price Action purista, análise técnica, indicadores. Eu já usei todos os indicadores que vocês imaginarem. Nossa! Desde média móvel, que é a mais básica, a mais conhecida, né? Até indicadores aí que muita gente nem conhece. Já usei indicadores de tendência, indicadores de volatilidade. Teve um tempo atrás que eu usei até aquelas nuvens de Ichimoku. Vocês devem conhecer, né? É o Ichimoku. É uma técnica operacional. Então eu testei de tudo e não dei certo em nenhuma. E vi pessoas que conseguiam ganhar em todas as técnicas. Eu falei, o problema não é a técnica, o problema sou eu. Pronto. Tá resolvido. E aí eu parti para mudança pessoal. E depois de muito tempo me desenvolvendo, eu cheguei a esse meu operacional. Eu não sei definir o que é, mas é a maneira que eu opero. Que vocês já viram aí, né? É uma gororoba sem fim. Mas vamos continuar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no 2 minutos para ver se pinta uma oportunidade de repente com um stop mais curto aí. O preço está descendo no canalzinho de baixo, fazendo topos e fundos descendentes. Você vê aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Pera aí, não é essa aqui não. Essa aqui. Você vê que fez um fundo aqui, fez outro fundo mais baixo, outro fundo mais baixo. É uma tendência de baixa, né? E os topos? Ele tá fazendo topos mais baixos. Você vê que ele chegou no momento aí que ele tá testando o último topo. E olha só, tá sentindo. O que significa isso, pessoal? Vou tentar uma venda aqui, ó. Se o preço voltar a cair, eu vou entrar vendido aqui, nessa região aqui. Tentar vender melhor. Vender aqui no 660. Pegou a ordem de venda. E agora, bora gerenciar o trade. O motivo da entrada aí, pessoal. Aquele ponto que eu já tinha delimitado como venda. Por quê? Como eu mostrei aqui, mercado vendedor. Topos e fundos descendentes. O preço chegou ali, tentou romper o último topo. E vendedores entraram descendo a sapatada. Eu entro vendido. Stop. Curtinho aqui no topo da cauda e alvo no fundo. Você vê que não tem nada de espetacular, de fantástico, aquela leitura de gráfico super profunda, aquela coisa profunda, aquela análise ultra mega power. Não. Aqui no day trade, pessoal, como tudo na vida, o simples também funciona. E quanto mais simples você operar, é claro que dentro de uma coerência. Você tem que entender a razão da entrada, da saída. Você vê que aqui não teve muito enfeite, não. O mercado ali chegou na região, deu sinal, entrei, top colocado, alvo colocado, e o preço aparentemente está indo para o meu alvo aí. Pancada forte, trade provavelmente vai dar gain, vai dar R$26 aí. Aqui eu já vou colocar no 0 a 0 e vamos ver. Pegar esse trade aí eu já vou parar por hoje, hein? Colocar esses R$50 no bolso. E deu gain. Aí você me pergunta, por que sua saída é ali no fundo? Por conta disso que está acontecendo. O mercado chega ali no fundo, vai ter uma briga. Para que lado vai? Não sei. Podia pegar e podia estourar para baixo. A única coisa que eu sei é que nessa região vai ter briga. Então eu vou sair no meio da briga. Eu não quero confusão. Na hora que der a primeira pancada, eu saio correndo. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Até a próxima. Valeu.